E aí pessoal, aqui é o Doug Alves. A gente está aqui para uma sessão de jogo. Eu estou aqui com o Tarcísio Lacatos. Boa noite. E com a Renata Lacatos. Boa noite. A gente hoje vai fazer uma sessão de jogo do Once Upon a Time. Eu fiz um unboxing há um tempo atrás para a Terceira Terra. Eu e Marcelo gravamos um episódio do Voz da Terceira Terra sobre jogos da Atlas Games. E esse é um jogo da Atlas Games. E hoje a gente vai fazer uma sessão de jogo para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Como eu falei, o Once Upon a Time ele tem 3 tipos de carta. A primeira é o Happy Ever After Card. É o cartão que vai ter o final da sua história. Aí você tem as Storytelling Cards, que são as cartas que você vai usar para contar a história. Basicamente é o que você vai tentar se livrar delas para poder chegar no seu final. E as cartas que também são Storytelling Cards, mas que são as de interrupção. Que você, toda vez que alguma coisa for falado daquele tipo de carta, você pode jogar essa carta de interrupção e tomar o controle narrativo. Então quando você está contando a história, está lá usando as suas Storytelling Cards, contando a história. Se eu falar, por exemplo, de um sentimento, de um estado de espírito, e você tiver uma carta de aspecto, que são as cartas que cuidam desse tipo de situação, você pode interromper automaticamente o jogo, se você tiver uma interrupção de aspecto na sua mão, e tomar o controle narrativo da história e começar a contar a história. E aí, tentar levar essa história para o seu Happy Ever After, que é o que você vai fazer. Como nós estamos jogando em 3 pessoas, e eu não trouxe o manual, nós vamos considerar que cada jogador vai pegar 8 cartas. No manual tem direitinho para cada quantidade de jogadores quantas cartas cada jogador vai pegar. Nós vamos primeiro pegar aqui os Happy Ever Afters. Eu estou embaralhando aqui as cartas. E eu vou deixar o Tarcísio pegar o final dele. Vou deixar a Renata pegar o final dela. E eu vou pegar o meu final. E aí a gente vai ver como é que vai ser. Tranquilo? Então agora eu vou embaralhar o baralho com as Storytelling Cards. E aí eu vou distribuir 8 cartas para cada um. Então, distribuindo as cartas. 4, 6, 8 cartas para todo mundo. Agora... Só um comentário, não nada a ver com o jogo, mas as cartas são lindas. Eu falei no meu negócio. Então assim, como é que o jogo funciona? Nós temos 8 cartas. Nós vamos tirar no 2 ou 1 para ver quem vai começar a história. É um dos métodos. Tem vários métodos no manual. Inclusive, quem é o mais velho começa e essas coisas. Como eu e o Tarcísio temos a mesma idade, a gente vai tirar no 2 ou 1. Então, por isso. Eu acho que tinha que ser a mais nova. Nós vamos tirar no 2 ou 1 aqui. Como eu comentei, esse jogo é um jogo bem familiar. Estamos jogando em família. O Tarcísio, como todo mundo sabe, é meu cunhado. A Renata é minha namorada. Então, vamos lá. 2 ou 1? 2, 3. Eu começo. Essa regra tá errada. Quem tem que começar é a pessoa maior. Então, eu vou começar a história. Toda vez que eu começar, que alguém contar uma parte da história, frase por frase, eu posso jogar uma carta. Então, assim, pelo menos em cada frase você pode jogar uma carta. Você não pode jogar 2, 3 cartas na mesma fala, na mesma sentença. Então, eu não posso falar, um castelo, no castelo morava um príncipe. Eu não posso descer a carta castelo e príncipe. Ou eu desço a carta castelo, ou eu desço a carta príncipe, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar contando que era uma vez um pirata. E esse pirata continuava viajando pelos 7 mares no seu barco por muitos anos. Já fazia muitos e muitos anos que ele viajava e ele tinha perdido o contato com seus filhos durante um ataque numa guerra no seu país. E saindo do seu país, ele foi perseguir as pessoas que tentaram destruir o seu reino. Esse pirata era muito, muito feliz no seu reino. Por isso ele queria saber quem foi que destruiu o sonho dele de ver dias muito bons naquele lugar. Esse príncipe, esse pirata, ele tinha na sua família um anel. E esse anel costumava se passar para os seus filhos. Na verdade, não era um anel. Bem, agora como a Renata pegou o controle narrativo da jogada, ela jogou uma carta de interrupção de item no meu anel. Então ela interrompeu o item, ela vai pegar a história e eu vou comprar uma carta. Então, na verdade não era um anel. Era uma espada que estava há muito tempo na sua família já. E ele imagina que nessa guerra, essa batalha que teve, na qual ele se separou dos seus filhos e que deixou a cidade dele em ruínas, tá certo? Tá.
ele tenha perdido lá essa espada. Para tentar encontrar esse item que era realmente importante para ele, ele viajou por noites e noites pelos 7 mares, como já tinha sido dito, e foi atrás de uma velha senhora. Então, na verdade, não era uma velha senhora. Agora a Renata compra uma carta porque o Tarcísio tomou o controle narrativo do jogo. Na verdade, era um cavalo. Um cavalo extremamente inteligente, famoso por todos os reinos, cuja fama se espalhou pelos 7 mares. E esse cavalo falava. Olha só. E... coisas do jogo. E ele foi perguntar para o cavalo, conhecido pela sua sabedoria, onde estava, afinal de contas, a espada. E o cavalo disse, bem... e quando o cavalo disse, algo foi revelado para esse jovem rapaz. A carta, algo foi revelado. E quando o cavalo disse que esse algo tinha sido revelado, diziam que essa espada foi entregue para um príncipe que morava muito distante daquele primeiro reino da onde ele saiu. E ele precisou viajar por muitos e muitos dias. E o tempo passou enquanto ele viajava em busca daquele item que estava perdido. E então ele encontrou esse príncipe. E depois de muito protelar com o príncipe disse para ele que o item que ele procurava, que a espada que ele procurava, estava numa caverna, da onde ele tinha que encontrar um baú, da qual o príncipe estava agora lhe entregando a chave para poder abri-lo. E quando ele chegou nesse lugar, ele descobriu que antes dele chegar na caverna onde estava escondido, havia um vilarejo. Então, não era qualquer vilarejo, tá? O segredo não estava no vilarejo, o segredo estava no poço. Estava escondido dentro do poço. Era esse poço que permitia se chegar à tal dita caverna. Só que... Você vacilou, hein? Podia ter posto a caverna lá atrás. Pode. Mas eu não sei se vai quando dar você certo. fala caverna, eu posso usar? Pode. É justamente para isso. Tá. Não sabia. Quando você tem Eu achei que eu tinha que esperar para ter a carta de interrupção. A hora que eu falo, se eu falar a carta que você tem ou a carta próxima, por exemplo, se eu falar lago e você tiver a carta rio na mão, você pode colocar. Não era Eu pensei que precisava ser de interrupção. Não precisa, mas manda ver. Eu vou tentar, tá? Não sei se vai estar certa a minha interrupção agora. Então, peraí. Na verdade, vamos recapitular. Na verdade, não era na aldeia, era na caverna. Isso. Na verdade, era o poço. Era o poço que dava acesso a essa caverna. Certo. Poço esse conhecido por realizar muitos desejos, não só por esse acesso à caverna, talvez fosse justamente por ele ser mágico. E ele era conhecidíssimo nesse vilarejo por tornar possível o amor entre duas pessoas. Tudo bem? Falou poço e não. Então, não sei. Não posso. Não Não pode. Porque aí você foi muito longe para conseguir colocar o poço. Ah, tá. Tá, Ok. entendi. Ok. Então volta pra sua. Devolve a carta. Devolve a carta. Peraí, deixa eu ver qual foi que eu peguei. É a primeira vez que eu e o Tarcísio estamos jogando, gente. Vamos lá. Pois bem, na caverna, ele precisava acessar essa caverna e era muito difícil chegar porque justamente a água do poço proibia, não deixava ele. E ele precisava de alguma forma que as pessoas acabassem com essa água. Por isso, ele chegou no cozinheiro da taverna. Bom, na verdade, ele não chegou no cozinheiro da Caralho, taverna. velho, você não dá tempo. Ele chegou no maior arruaceiro da cidade. Porque afinal Na verdade, de contas, foi sim no cozinheiro. não, foi um monstro. O monstro? Não, esse é Ah, a tá, tem interrupção. um negócio embaixo. Você pode jogar isso como monstro. Tá, sim, vai lá. Então tudo bem, sei o que eu fiz. Tudo bem, você Não, fez, tá desse- certo. não é meu. Eu comprei a carta. Então tá, então na não verdade sei se era significa sim um cozinheiro. Aham. E ele pediu pro cozinheiro fazer um grande jantar Olha lá, bem. utilizando ingredientes bem salgados para que o pessoal pudesse acabar com a água que estava lá no poço, tá? Conseguido esse jantar que ele fez, ele chamou todas as pessoas do vilarejo, ele aproveitou para chamar inclusive essa eu não sei se vai estar certa, uma pequena Uhum. feiticeira que também morava nesse vilarejo e que era conhecida por fazer poções capazes de realizar desejos, de curar as pessoas, e também de fazê-las cair de amor uma pelas outras. E eu ganhei!
Não. Ah, tem que acabar com isso? É. Você gastou todas as suas cartas, agora você precisa chegar nesse final com a história. Tá. E fazer as pessoas cair de amor uma pelas outras. Nossa, que falta de final. Compra uma carta. Por quê? Porque você demorou pra continuar a história. Mas não foi porque eu errei? Não, porque você pensou. Se você pensou, você passa o controle narrativo pra próxima pessoa. Vai, Tarcísio. Ok. O que tinha acontecido? Ela era uma feiticeira que podia curar as pessoas e podia fazer as pessoas se apaixonarem. E que a verdade verdadeira é que ela não era qualquer feiticeira. Ela era a madrasta, inclusive. Nossa senhora. E a mulher veio de muito longe para participar do porque ela tinha sido mandada para longe há muitos anos atrás. Quando ela voltou pro castelo, ela e o pirata se reencontraram. E eles descobriram que naquele reino, o rei e a rainha eram seus pais. E então, os pais foram reunidos com os seus filhos há muito tempo perdidos. Boa. E eu ganhei o jogo. Eu te odeio. Quero divórcio. Galera, só pra vocês terem uma ideia, esse joguinho demorou 14 minutos, 13 minutos. E eu vou falar pra vocês, a gente tem na mesa aqui 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartas de storytelling. A gente tem aqui umas 5 cartas de interrupção. 2, 4, 6 cartas. 6 cartas de interrupção. E o meu Happy Ever After. De uma história completamente sem pé nem cabeça. Mas que todo mundo deu muita risada e se divertiu. Eu achei muito bom. Eu acho que a gente vai jogar até mais uma agora depois que ele melhor. Então, assim. Eu não ganhei. Deu pra sentir um pouco o gostinho do jogo. Tarcísio, o que você achou? Você nunca tinha jogado? Primeira vez que você jogou? Sua opinião, sua impressão sobre o jogo? É um jogo muito fácil de ser jogado, muito gostoso e com a vantagem de que, justamente por ele ser muito simples, rapidinho você explica as regras, rapidinho começa a jogar e todo mundo pode estar jogando isso. É bem o que foi falado, é um jogo de família, é um jogo super fácil de ser aprendido. E bem mais rápido que Banco Imobiliário. E muito mais legal que Banco Imobiliário. Então, a Renata não é RPGista, então... Amor, que você achou do jogo? Putz, eu gostei. Na verdade, eu fazia uma coisa bem parecida quando eu tava no colegial com as minhas amigas. A gente fazia... Eu nem sabia desse jogo. A gente escrevia algumas coisas aleatórias em pedaços de papel e sorteava. Então eu acabei pegando o espírito do jogo, assim. Apesar de eu não ter um inglês tão bom, e as cartas estarem em inglês, não é nada difícil de você se arranjar, porque tem imagens muito explicativas. E, poxa, divertido. Gostei. Só me enrolei um pouco pra narração, porque, como você disse, eu não sou narradora nem nada. Mas você pode ver que pra uma pessoa que não joga RPG, mesmo pra uma pessoa que não joga RPG, que não tá acostumada a ter esse traquejo pra narrar uma história, é muito fácil, porque de uma forma ou de outra todo mundo já escutou um conto de fadas, todo mundo já escutou uma história, já ouviu alguém contando uma história, então é muito legal. Assim, a gente jogou em 3 pessoas, rapidinho, com 8 cartas cada um, começou o jogo, e um Happy Ever After pra cada um. A Renata conseguiu terminar todas as cartas na mão dela, uma regra que eu acabei não explicando, mas que vocês viram durante o jogo, foi que quando você para no meio da narrativa, você automaticamente perde o direito de compra uma carta, fez compra uma carta, exatamente. Isso é legal do jogo, porque não adianta você só ter as cartas na sua mão e tá escutando e prestando atenção na história. Além disso, você tem que estar prestando atenção na história, vendo como você vai interferir e já automaticamente contando a história. O jogo é rápido justamente porque você não pode ter esse passa pro próximo. Eu gostei, foi um jogo rapidinho, todo mundo gostou. Espero que vocês aí que estão escutando tenham gostado. E eu acho que vale a pena investir, um jogo barato, $30 você compra esse jogo. E na boa, a gente usou um décimo do baralho, cara. Tipo, são mais de 60 Happy Ever Afters com a expansão Dark Tales e mais de, sei lá, 150 cartas de Storytelling Cards. Então, assim, é muito pano pra manga, dá muito jogo. Bom, galera, é isso aí. Aqui foi o Douglas Alves. Aqui é o Tarcísio Lacatos. E a Renata Lacatos. E essa foi uma sessão de jogo de Once Upon a Time.